E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e nesse aqui eu vou te dar 3 dicas de execução para você conseguir fazer bem o deslocamento lateral com mini band. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na Fit Nerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa, inclusive os nerds, podem ser mais saudáveis e ter um corpo do qual se orgulham mais. Aqui a gente explica tudo sobre treinamento e saúde de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal, ativando o sininho. Vamos começar introduzindo e apresentando o contexto do porquê é interessante fazer esse tipo de exercício. Então, para começar, a gente tem que entender quais musculaturas a gente está trabalhando nesse exercício. E para fazer isso, a gente sempre analisa qual é a resistência que a gente está vencendo. Quando eu coloco a mini band, ou pode ser até mesmo aqueles TheraBands, um elástico que você amarre as pontas para formar aqui um círculo, né? Um arco aqui para você colocar os seus pés por dentro. Quando eu for afastar uma perna da outra, aqui eu estou fazendo uma força, um movimento de abdução do quadril. Então eu estou afastando a perna aqui para o lado. A musculatura responsável para fazer isso é a musculatura do glúteo médio. Essa aqui eu já falei em vários outros vídeos, aqui vou reiterar, esse aqui é um exemplo bem legal para fazer. Só que essa musculatura do glúteo médio ela é uma das mais importantes para a gente ter bastante estabilidade e controle dos membros inferiores. Ter essa musculatura bem estável, bem firme, vai ajudar muito a reduzir índice de lesão, de entorse de tornozelo, vai melhorar a estabilidade que a gente tem no joelho, no quadril e na coluna lombar. Então é muito importante a gente ter essa musculatura em ordem. E agora uma frase que eu vou falar bastante nesses exercícios que envolvem musculaturas ou atividades com mais estabilização, que é o quê? Quando a gente tem mais controle articular, controle da musculatura, a gente tem mais liberdade. Liberdade para fazer o quê? Aplicar mais força, fazer força com mais velocidade e também reduz o risco de se lesionar. Então é muito importante a gente desenvolver esse componente e ter exercícios que desenvolvam essa parte também, tá bom? Começando então agora as dicas de execução e a preparação. Dica número 1 vai ser em relação à posição que o seu elástico vai estar. Quanto mais para baixo, mais próximo do seu pé, maior a dificuldade que vai ser, maior a resistência que você vai ter que superar. Então, para um mesmo TheraBand, para um mesmo elástico que você for usar, quanto mais para cima você colocar esse elástico, menor a carga relativa que você vai ter que vencer por conta do braço de alavanca desse exercício. Então, esse aqui é um elástico relativamente leve, vou colocá-lo um pouquinho mais abaixo aqui para executar o exercício, para ter uma carga mais adequada. E se você não lembra das aulas de física que você pode ter tido há vários anos, né, ou não prestou tanta atenção assim, o braço de alavanca vai corresponder à distância que a força está sendo aplicada. Aqui no caso, o que você vai pensar de maneira bem prática? Pensa no eixo da articulação. Aqui no caso é o quadril, é ele que está se movendo, como se fosse um ponteiro de relógio. Quanto mais distante vai estar essa resistência aplicada, maior a força que eu vou ter que fazer aqui no quadril para vencer essa resistência, tá? Então pensa nisso. Quanto mais próximo do eixo, menos força. Quanto mais distante, mais força você vai ter que fazer. Agora para a segunda dica, eu vou falar sobre a ordem da passada. Então como exemplo, vou imaginar que eu vou dar a passada aqui para o meu lado direito. Tem bastante gente que ao começar a fazer o exercício, ao invés de começar aqui com a perna direita, acaba começando com a perna esquerda. E o que acontece? Se eu trago a minha perna esquerda muito perto, olha o que acontece com o elástico, ele fica totalmente frouxo e aí quando eu for começar a passada, bem aqui no começo quase não vou ter carga, vai ter uma angulação bem pequena que eu vou vencer essa resistência e aí eu vou trazendo sem carga também. Então eu estou grande parte do tempo quase sem nenhuma resistência, o que a gente tem que lembrar sempre que o elástico vai aplicar a tensão máxima quanto mais esticado ele estiver. Então trabalhando com ele muito frouxo, é quase como se não estivesse fazendo nada. Então a ordem correta da passada, o que você vai fazer? Sempre pense em dar o primeiro passo com a perna de fora. Isso aqui, como eu já havia falado antes, ia mencionar uma outra grande utilidade desse exercício, é se você pratica alguma modalidade esportiva que envolve bastante postura defensiva. Tá? Eu gosto bastante de basquetebol e aí a postura defensiva vai envolver essa posição com os pés um pouquinho mais que a largura dos ombros e aí você vai fazer o mesmo deslocamento numa condição de defesa. Quando você vai defender um adversário, você nunca vai aproximar um pé do outro porque a sua base fica muito pertinho uma da outra, fica bem menor, você perde equilíbrio facilmente, você pode ser cortado. Então, sempre numa postura defensiva, você vai pensar o quê? Primeiro a perna de fora, depois traz a perna de dentro, respeitando esse limite. Você nunca vai trazer essa perna de dentro muito perto da perna de fora. Então, recapitulando, perna de fora, de dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. E só antes de falar da terceira dica, se você estiver curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem. Assim você ajuda elas a terem um quadril mais firme, conseguirem se deslocar melhor na defesa e também ajuda o canal a crescer. Vamos lá então? Terceira dica. E para essa dica final, a gente vai falar um pouquinho mais do posicionamento, da postura que você vai ter ao executar o exercício.
Tem bastante gente que ao fazer esse movimento aqui, acaba iniciando o deslocamento pelo quadril e não está com o abdômen tão firme. Então ela acaba fazendo quase que uma dancinha aqui ao executar o exercício. Fazendo isso aqui. Tá? Então o que a gente vai procurar ter? Uma firmeza maior, essa analogia, essa transferência que eu falei do deslocamento numa posição de defesa é exatamente a posição que você vai ficar. Então, para quem não pratica nenhuma modalidade, vou mostrar primeiro a vista lateral aqui, como que você vai ficar. A sua postura não vai ser totalmente vertical ao realizar o exercício. Você vai ter uma pequena flexão do quadril, né? Então, projeta o quadril aqui um pouquinho mais para trás. A coluna, sim, vai se manter ereta, mas com uma pequena angulação. Nessa posição aqui, você vai ter um tônus abdominal, uma contração do abdômen, você não vai ficar bem relaxado aqui ao fazer o exercício, então mantenha essa firmeza, os ombros um pouquinho para trás e para baixo, para você ficar mais firme ainda, tá? E se você praticar alguma modalidade, você até pode utilizar as mãos, se for alguma modalidade como basquete, que você tenha que ter as mãos mais para fora. Em relação ao deslocamento, você tem que lembrar, né? Em relação à segunda dica, pé de fora, pé de dentro, pé de fora, pé de dentro. E uma outra coisa importante também, ao fazer esse deslocamento, você não tem uma variação de altura muito grande. Uma outra coisa que às vezes pode acontecer é a pessoa fazer isso aqui, ó. Tá? Não é isso que a gente está procurando aqui, a sua altura vai ficar a mesma e aí você vai deslocar, vem aqui de lado, faz igual Sirizinho, tá bom? Bom pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado bastante. Se ficar qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Só relembrando, se você ainda não sabe, o meu contato está logo aqui embaixo na descrição. Manda um e-mail se você quiser ser meu aluno de consultoria online ou até mesmo de personal online. Tá? Aqui do lado deve estar aparecendo algum vídeo para você ver logo em sequência, aprender muito mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!